Então vamos para a nossa 10ª aula, na nossa análise do livro de Filipenses. Na última aula nós encerramos a análise do capítulo 2 e agora eu quero partir com vocês para o capítulo 3. E o capítulo 3, irmãos, ele é dividido em duas partes, como nós vamos ver. A aula de hoje nós vamos enfatizar o capítulo 3, dos versículos 1 a 11, ok? Então, vamos antes disso lembrar daquilo que nós vimos na aula passada. Na aula passada, irmãos, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele vai tratar agora a respeito de mais dois exemplos. O exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito, ok? Então, em primeiro lugar, dos versículos 19 ao 24 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele recomenda pelo exemplo de Timóteo. Então lembre-se que eu expliquei a vocês que o povo de Filipos havia enviado Epafrodito para Paulo e eles esperavam que Paulo enviasse a Timóteo. Paulo então diz que não vai enviar a Timóteo agora, vai demorar um pouquinho até que ele saiba até a sua situação, mas os avisa que Timóteo é alguém que se interessa pela causa de Cristo e pela igreja de Filipos. Ele é alguém que pensa nos interesses da igreja, ok? Então o povo deveria se alegrar com Paulo e esperar então a ida de Timóteo. Então ele mostra Timóteo como sendo um exemplo prático daquilo que ele havia ensinado a respeito do exemplo de Cristo, da necessidade de você colocar a necessidade dos outros acima dos seus interesses. E em segundo lugar, dos versos 25 ao 30, ele recomenda agora, pelo exemplo, a Epafrodito, ok? Então ele também vai agora explicar por que ele vai mandar Epafrodito antes, frustrando assim a expectativa do povo de Filipos de enviar Epafrodito para Roma e ele ficar lá com Paulo. Então Paulo agora está mandando de volta a Epafrodito, e a grande razão que ele dá é justamente o interesse de Epafrodito pelo bem da igreja de Filipos. Então eles deveriam recebê-lo com alegria e honrar a Epafrodito, honrar a homens como Epafrodito, como é o caso também de Timóteo, ok? Então com isso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele meio que encerra um ciclo na sua carta. Que ciclo é esse? É o ciclo em que ele começa falando das suas circunstâncias para as circunstâncias da igreja de Filipos, ok? Onde ele vai falar do seu sofrimento por amor a Cristo e passa então agora a falar do sofrimento do povo de Filipos. Então você deve se lembrar que a grande tônica dessa segunda parte do capítulo 2 é quando Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, e os chamando a lutar juntos pela fé evangélica. É um chamado à unidade. Então a igreja estava recebendo adversários de fora, e então o apóstolo Paulo precisava motivá-los a se unirem para enfrentar estes adversários. Agora, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele agora vai enfatizar estes adversários, ou possíveis, certo? Não propriamente os adversários, mas possíveis oponentes, possíveis pessoas ou tipos de mestres, de líderes que poderiam prejudicar aquela igreja, ok? Então vamos aqui para o esboço da sessão, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso e então partir para o texto de Filipenses 3, de 1 a 11. Vamos lá. Ok, irmãos, então vamos aqui no esboço, certo? E eu quero mostrar para vocês agora o início da terceira sessão do livro de Filipenses. Nós já vimos a primeira no capítulo 1, encorajamento para viver a vida cristã, que vai até o 27 aqui, não ao 30, ok? Então, no capítulo 2, os exemplos para viver a vida cristã, que começa, na verdade, no verso 27 do capítulo 1. E então ele cita o próprio exemplo dele, o exemplo de Cristo, o exemplo de Timóteo e Epafrodito.
Agora, no capítulo 3, você tem exortações para viver a vida cristã, ok? Então, na verdade, quando a gente fala em exortações, não necessariamente nós estamos falando de correções, ok? Muito embora seja o uso mais comum dessa palavra, não é o caso aqui, certo? E nem no Novo Testamento a palavra exortação sempre significa correção. Exortação significa chamar a atenção. Então, o capítulo 3, irmãos, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção do povo de Filipenses para possíveis riscos, possíveis perigos que poderiam afetar a vida deles, a vida na comunidade. E ele cita pelo menos 2 perigos. O primeiro deles é o perigo dos judaizantes, ok? Que era, e eu vou explicar, eminentemente judaico. Era um perigo vindo de judeus, ok? Aquela cidade de Filipos não era uma cidade que tinha muitos judeus, nós já sabemos disso, como eu expliquei para vocês na introdução, mas o apóstolo Paulo via isso como um perigo. E, na verdade, o outro perigo citado é o perigo do dualismo, ok? Que eu vou explicar para vocês melhor sobre isso mais para frente, mas por hora é um perigo já vindo de sínteses da fé cristã com o pensamento grego. Os judaizantes eram pessoas que tentavam fazer uma síntese entre a fé cristã e o estilo judaico, certo? A maneira centralizadora do judaísmo. Já o que eu chamo aqui de dualismo era a síntese do cristianismo com o pensamento grego, que fazia uma diferenciação muito forte entre o carnal e o espiritual, certo? Que era um problema muito forte na igreja de Corinto, foi um problema que Timóteo teve que enfrentar na igreja de Éfeso também, certo? Então, aqui, na verdade, você tem os 2 grandes oponentes que o apóstolo Paulo enfrentou na sua vida, que foram os judaizantes. Ele enfrenta eles, por exemplo, na carta aos Gálatas, certo? Mas também na carta aos Romanos e também na carta aos Efésios. Aqui, o outro inimigo grande do apóstolo Paulo eram os dualistas, que Paulo os enfrenta na carta aos Coríntios, na carta aos Colossenses, na carta aos Tessalonicenses, ok? Então eram perigos, eram os 2 grandes oponentes do apóstolo Paulo, que eram os judaizantes, ok? Que sintetizavam o cristianismo com a lei de Moisés, com a centralidade judaica, e os dualistas, que sintetizavam o cristianismo com o pensamento grego, especialmente platônico, ok? Então o apóstolo Paulo, ele vê essas 2 tendências, essas 2 formas erradas de cristianismo como riscos à vida cristã daquela igreja. E então ele vai exortá-los a se protegerem, a evitarem estes 2 erros. Nessa aula de agora, nós vamos enfatizar o que o apóstolo Paulo ensina sobre evitando o modelo judaizante da vida cristã, que vai do capítulo 3, versículos de 1 a 11. Na próxima aula, nós veremos então evitando o modelo dualista da vida cristã, que vai do versículo 12 até o 21. Ok, então entrando aqui agora na análise do texto do capítulo 3, dos versículos de 1 a 11. Bem, irmãos, capítulo 3, de 1 a 11, é o texto, como eu expliquei a vocês, onde o apóstolo Paulo vai falar a respeito do modelo judaizante da vida cristã, a qual ele quer acautelar os seus leitores e mostrar, então, por que aquilo precisava ser rejeitado, ok? Esse trecho de 1 a 11, ele pode ser dividido em 4 partes.
A primeira parte vai no versículo 1, que serve então como um ponto de contato do assunto até o capítulo 2 e do assunto agora a ser tratado no capítulo 3 e por diante. Depois, os versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo vai apresentar o perigo dos judaizantes, mostrando por que eles devem ser evitados. No capítulo 3, do 4 ao 6, o apóstolo Paulo vai comparar a si com os judaizantes, mostrando então como ele repudia aquilo que os judaizantes valorizavam, como ele considera perda, ou o que é que ele considera perda, enquanto os judaizantes consideram lucro. E então, dos versículos 7 a 11, o apóstolo Paulo agora vai reverter. Agora ele vai falar o que ele considera lucro, porque lucro à vista da perda desses privilégios que os judaizantes mostram. Então você tem aqui estes 4 parágrafos, voltando aqui para o versículo 1, e o ponto central aqui do apóstolo Paulo, irmãos, é repudiar o evangelho dos judaizantes, que é o evangelho que sintetiza a fé no Senhor Jesus Cristo com o cumprimento legalista da lei de Moisés para a salvação, ok? Então ele repudia veementemente este modelo de vida cristã proposto pelos judaizantes. Então vamos lá começar aqui a analisar o versículo 1. Veja, irmãos, que ele começa dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, a exortação de Paulo aqui, irmãos, alegrai-vos no Senhor, a palavra alegria aparece várias vezes aqui na epístola de Filipenses. Por exemplo, em Filipenses 1,18 aparece 2 vezes, em Filipenses capítulo 2, versículos 17 e 18, aparece 2 vezes. Você também tem isso no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No capítulo 4, versículo 10. Então é natural que a gente entenda que tudo aquilo que é enfatizado é porque é importante. Então o apóstolo Paulo, ele vê com enorme importância que o povo da igreja dos Filipenses seja alguém que se alegre no Senhor. E parece irônico aqui, irmãos, que um homem preso, prestes a saber se iria morrer ou não, estivesse falando com pessoas livres, certo? Em uma cidade boa de se viver, para eles se alegrarem. Só, irmãos, que a alegria que Paulo menciona aqui não é a alegria nas circunstâncias, mas é a alegria no Senhor, ok? Então, o que é a alegria no Senhor? É a alegria da salvação, é a alegria de pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Esse é um tipo de alegria fundamental que os cristãos tenham. E é por isso que o versículo 1 termina dizendo: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, é segurança para vocês que eu enfatize a necessidade de vocês se alegrarem no Senhor. Isso por quê, irmãos? Porque se a sua alegria está nas circunstâncias, isso é falta de segurança para você. A pessoa que deposita a sua alegria nas circunstâncias, ela é uma pessoa que não tem segurança, porque as circunstâncias elas variam. Porém, a pessoa que tem alegria no Senhor, ela está em segurança. Por isso aqui ele diz: é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, ok? Então você pode estar enfrentando oposição,
ou você pode correr riscos para a sua vida cristã, certo? Que é o assunto do capítulo 2 e agora o assunto do capítulo 3. Não deposite a sua alegria nestas circunstâncias. Deposite a sua alegria no Senhor, ok? Então, como eu disse a vocês, isso daqui é o elo em que o apóstolo Paulo faz do capítulo 2, o assunto do capítulo 2, em que ele falou bastante também sobre alegria, certo? E agora o capítulo 3. Então, segunda parte aqui desse trecho, irmãos, os versículos 2 e 3, você tem uma repetição da mesma palavrinha grega, que é a palavrinha blepo, que é a palavra utilizada para atenção, ou para você olhar alguma coisa. Então ele diz, prestem atenção aos cães, prestem atenção aos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, ok? Então a tradução aqui está muito bem feita, acautelai-vos, ou seja, sejam prevenidos, olhem com cuidado, certo? Então a ideia aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo, sabendo então que os judaizantes e também os dualistas eram seus principais oponentes, eram as pessoas que mais prejudicavam as igrejas cristãs, provavelmente esse tipo de oponente ainda não havia chegado na igreja de Filipos. Então você vai notar que do versículo 1 a 11, a palavrinha será acautelai-vos, ok? Já lá no versículo 12, você vai notar que a ideia será um pouquinho diferente, certo? Versículo 12, não que já tenha eu alcançado ou que seja perfeito. E aí então, no versículo 18, ele diz o seguinte, porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então o que você percebe, irmãos, aqui é o seguinte, que enquanto para os judaizantes ele diz acautelai-vos, para os dualistas ele fala da realidade deles, ok? Então é preciso que você entenda que o apóstolo Paulo está prevenindo eles contra os judaizantes, pois nós sabemos que aquela igreja não tinha muitos judeus, ok? Mas, quanto aos dualistas, o apóstolo Paulo vai ser bem mais incisivo, porque eles já existiam naquele meio. E então, como é que ele descreve, então, aqui os judaizantes? Deixe-me primeiro explicar, irmãos, o que se quer dizer com judaizante. Os judaizantes foram os primeiros inimigos da cruz de Cristo, surgidos dentro do cristianismo, pois eles defendiam uma síntese prática entre a fé, ou seja, a fé no Senhor Jesus Cristo como Messias e Salvador, mas o cumprimento da lei de Moisés. Em suma, irmãos, os judaizantes diziam que para a pessoa ser salva, não bastava crer em Jesus, ela tinha que se tornar um judeu, especialmente por meio da circuncisão. Então a pessoa era circuncidada e obrigada a guardar a lei de Moisés para então ser parte do povo de Deus. Então os judaizantes, irmãos, eles ensinavam um modelo de vida em que você seguia ainda aquilo que Paulo vai chamar de sombra no livro de Colossenses. As leis do Antigo Testamento, as leis de Moisés, como guardar os sábados e festas, ok? Tudo isso para a pessoa fazer parte do povo de Deus, a pessoa fazer parte da comunidade eleita de Deus. O apóstolo Paulo, então, vai acautelar
eles desse tipo de pessoa. E ele inicialmente os chama de cães. E é marcante, irmãos, porque cães era como os judeus, especialmente os judaizantes, chamavam os gentios. Porque naquela época os cachorros eram considerados animais sujos. Então eles chamavam os gentios de cães. E o apóstolo Paulo está aqui aplicando a eles. Cuidado a eles, eles é quem são os gentios. Eles é que vocês devem considerar como estando fora do povo de Deus. Acautelai-vos dos maus obreiros. Então veja, irmãos, eles eram obreiros cristãos. Eles eram missionários, itinerantes. Eles iam divulgando o evangelho judaizante. E o apóstolo Paulo diz, tomem cuidado com esse tipo de obreiro, com esse tipo de pessoa que pode chegar na sua igreja ensinando um evangelho equivocado. Tomem cuidado com a falsa circuncisão. E a palavra traduzida aqui com falsa circuncisão, irmãos, é uma única palavrinha grega, que é uma palavra irônica para circuncisão. Então, a palavra circuncisão na língua grega, irmãos, é peritomei, ok? A falsa circuncisão, ela pode ser traduzida como mutilação. É a mesma palavra que em outros lugares é traduzida por mutilação. É uma mera mutilação. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, isso é traduzido por falsa circuncisão, o que ele está dizendo é que acautelai-vos daquele que praticam uma mera mutilação dos seus órgãos, ok? Então essa não é uma verdadeira circuncisão, essa é uma mera mutilação, um mero cortar de carnes. Isso por quê? Por que isso é um mero cortar de carnes? Porque nós é que somos a circuncisão. E existe, irmãos, uma discussão com o que Paulo quer dizer com isso daqui, ó, nós, ok? Então, será que ele está dizendo nós, eu e vocês, ou ele está falando nós judeus, ok? Judeus cristãos, genuinamente cristãos. Irmãos, eu penso que pelo contexto, certo? A segunda opção é a mais viável. Agora, isso não é motivo para a gente... As duas interpretações são possíveis, ok? Mas eu penso que, pelo contexto, o que o apóstolo Paulo está falando de nós aqui é a mesma coisa que ele fala lá na carta dele aos Efésios. Nós, judeus cristãos. Nós, genuinamente judeus. Não nós, eu e vocês, ok? Então, como é que eu posso pensar isso? Porque você pode perceber que ele fala, porque a circuncisão somos nós, e aqui agora, depois no versículo 13, na verdade, pelo versículo 15, desculpe, ele diz, porque todos quantos somos. Então, ele começa com nós, e depois ele passa para o todos nós, ok? Então eu penso que a melhor forma de entender aqui é que o apóstolo Paulo está fazendo uma distinção entre os falsos judeus e os verdadeiros judeus, entre os falsos israelitas e os verdadeiros israelitas, ok? Essa distinção ele faz também em Romanos capítulo 9, em Gálatas capítulo 6, quando ele fala do Israel de Deus, ok? Então a ideia aqui é que existem os judeus que realmente fazem parte do povo de Deus e os judeus que não fazem parte do povo de Deus. Então quem é os verdadeiros judeus? Quem é a verdadeira circuncisão? São aqueles que adoram a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então veja aqui os três aspectos que o apóstolo Paulo fala para ser então um verdadeiro membro
do povo de Deus. Em primeiro lugar, adorar a Deus no Espírito e não seguindo a lei, ok? É uma adoração no Espírito e não em cerimônias. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Eis que vem a hora e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ou seja, a adoração agora não é por cerimônias. A adoração agora é no Espírito. E nos gloriamos em Cristo, e a palavra gloriar aqui é orgulhar-se, ou seja, o nosso orgulho não está na nossa justiça, não está naquilo que nós fazemos de bom. O nosso orgulho está em Cristo, na justiça que vem de Cristo, e não confiamos na carne. Ou seja, nós não confiamos em uma mera mutilação do membro. Então, nisso nós não depositamos a confiança. Não confiamos na nossa etnia. Não é porque somos judeus que somos do povo de Deus. A nossa confiança não está nisso, ok? Então aqui o apóstolo Paulo simplesmente repete toda a sua teologia do que realmente faz alguém como parte do povo de Deus. Então note que, embora aqui o apóstolo Paulo esteja falando de nós judeus, os judeus verdadeiramente crentes, o que ele fala aqui se aplica a todo crente, certo? Que é isso que nos faz parte do povo de Deus. Mas você tem uma ênfase especial aqui naquilo que era relevante aos judeus. Então, por isso é que eu entendo que o apóstolo Paulo está falando aqui de uma distinção entre aqueles que são os verdadeiros cristãos judeus e aqueles que são os falsos judeus, ok? Então, é basicamente essa diferenciação. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando para eles por que eles têm que acautelarem-se dos judaizantes. Porque eles são os falsos judeus. Eles são os falsos seguidores de Cristo. Eles ensinam algo que não é a verdade. E então, irmãos, aqui do capítulo 3, versículos de 4 a 6, o apóstolo Paulo vai alistar agora aqui uma série de privilégios que ele poderia comparar-se com os judaizantes. Então veja, ele concluiu o versículo 3 falando em confiar na carne. E agora então ele vai mostrar aqueles aspectos que eram de confiança dos judaizantes, aquilo em que os judaizantes confiavam. E o argumento dele então vai ser o seguinte: se eles confiam nisso, então eu tinha muito mais do que eles para confiar. Porque todos os privilégios que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui eram muito poucos judeus, ou mesmo judaizantes, que tinham todos esses privilégios. Então, poucos judaizantes tinham tais privilégios que o apóstolo Paulo vai mencionar. Por isso, então, ele vai dizer: se eu tivesse que confiar na carne, assim como eles, eu teria muito mais do que se confiar do que eles. E ele então, irmãos, vai aqui alistar 7 privilégios. Privilégios esses que são divididos aqui em 2 grupos, ok? Então, o primeiro grupo é o grupo dos privilégios que ele tem de nascença. Veja o versículo 5, que ele diz: circuncidado ao 8º dia. Então, qual é a relevância disso? Ser circuncidado ao 8º dia. Isso mostra, irmãos, e ele coloca a circuncisão aqui como no início da lista, porque era o aspecto mais valorizado pelos judaizantes. Então ele diz, ele era circuncidado, e não meramente circuncidado. Ele era circuncidado ao 8º dia. Isso significa que ele não era um gentil prosélito, ou seja, ele não foi alguém circuncidado na fase adulta. Ele não era alguém que foi convertido ao judaísmo. Ele nasceu judeu. E ele também não era um ismaelita, porque os ismaelitas eram circuncidados aos 13 anos.
Por causa do texto lá de Gênesis, capítulo 17, que diz que Ismael foi circuncidado aos 13 anos. Isso gerou uma tradição, que os ismaelitas se circuncidavam aos 13 anos. Então o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo: eu não sou um convertido ao judaísmo, eu nasci dentro do judaísmo. Ele diz também que é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Então veja aqui, ele é da linhagem de Israel. Então ele não é um gentio convertido e ele não é um ismaelita, ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. E aqui, irmãos, é um fato, porque a tribo de Benjamim, quando o apóstolo Paulo menciona isso, ele está enfatizando duas coisas. Em primeiro lugar, ser da tribo de Benjamim indica que o apóstolo Paulo conhecia sua linhagem. Ele era alguém que poderia traçar a sua genealogia até Benjamim, o que mostra que ele era um judeu bastante orgulhoso da sua linhagem. Em segundo lugar, a tribo de Benjamim era uma das tribos mais valorizadas naquela época e na tradição judaica, porque quando houve a divisão da nação, certo? A tribo de Benjamim e a tribo de Judá não se desviaram do rei Davi, ok? Então não se desviaram do trono de Jerusalém e se separaram do trono. Então você tem aqui uma linhagem, uma valorização da linhagem, uma linhagem valiosa. Ele também diz aqui hebreu de hebreus, certo? Então o que ele está querendo dizer quando ele fala aqui em hebreu de hebreus? Ele está falando aqui, irmãos, de cultura, certo? Ele é um hebreu crescido, filho de pais hebreus. Ou seja, o apóstolo Paulo falava a língua hebraica e tinha os costumes hebraicos. Então, só esses quatro privilégios aqui já colocavam ele em destaque contra outros, porque muitos dos judaizantes eram gentios convertidos, certo? Eram gentios prosélitos. Muitos dos judaizantes não eram da linhagem de Benjamim, não conheciam a sua própria linhagem, e muitos dos judaizantes não haviam crescido dentro da cultura dos judeus. Muitos dos judaizantes falavam grego. O apóstolo Paulo preferia utilizar o hebraico, ou sempre utilizou o hebraico na sua cultura. Os outros privilégios, irmãos, ele coloca aqui como sendo quanto à lei. Então, em primeiro lugar, ele fala de confiança na carne e agora confiança na lei. Então, veja aqui. Quanto à carne, ele era um perfeito judeu. Quanto à lei, ele era um perfeito religioso. Em primeiro lugar, ele era um fariseu, ou seja, ele era um estudante da lei. Ele era um homem versado, estudante, seguidor da lei de Moisés. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo tinha um zelo pelo seu judaísmo que nem todo judeu tinha. Não eram todos os fariseus que estavam dispostos a perseguir e matar os cristãos. Nós vemos isso no próprio livro de Atos. Você tinha fariseus e sacerdotes, autoridades judaicas, que não eram a favor da matança aos cristãos. Já o apóstolo Paulo, ele não apenas era a favor, como ele executava, ele era um perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Então ele era um perfeito seguidor da lei de Moisés. Então, se ele fosse comparar o que ele era com o que os judaizantes dizem que é o que nós devemos ser, o que ele está dizendo é: eu era muito mais do que eles. Se eles querem confiar na carne,
eu poderia confiar muito mais. Eu tinha muito mais privilégios na carne do que eles têm ainda hoje. Agora veja o versículo 7, que ele diz um mais. Então, mas o que para mim era lucro. Então, note aqui, irmãos, o uso do tempo passado. Isso daqui era lucro, ok? Isto considerei perda. E é interessante que aqui o tempo verbal utilizado era de algo que ficou no passado. Isso era lucro. E o considerei aqui, irmãos, está no tempo perfeito, que na língua grega é algo que aconteceu no passado, mas que tem continuidade no presente. Então é como se ele estivesse dizendo, para mim, o que era lucro, eu tenho considerado perda por causa de Cristo. Então até hoje eu considero isso como perda. E a palavra traduzida aqui por considerar, irmãos, é uma palavra que tem a ideia de reflexão, de você refletir antes de fazer algo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ele reflete sobre essas coisas, quando ele pensa sobre esses privilégios, ele considera tudo isso como perda, tudo isso como algo inútil. Ele tem considerado, certo? Ele considerou, ele refletiu no seu passado e viu que todos esses 7 privilégios que ele tinha eram inúteis, eram uma perda para eles. E então ele no versículo 8 diz, sim, deveras, ou seja, de fato, é essa a ideia da palavra, deveras, sim, de fato, eu considero, e agora veja aqui, que não está mais no passado, agora você tem aqui o tempo presente, então de fato eu considero, quando eu penso nessas coisas, o que eu acho é que tudo isso é uma perda. É uma perda em comparação a quê? Ao conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então aqui, irmãos, você tem o apóstolo Paulo estabelecendo 2 padrões de vida cristã. Você tem o padrão judaizante, que é uma perda, e você tem o padrão cristão. E qual é o padrão da vida cristã? É o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a palavra utilizada por Paulo aqui, traduzida por conhecimento, irmãos, é a palavra gnosko, que não é um conhecimento meramente intelectual, é um conhecimento experimental. Então eu considero tudo isso como perda, por causa do sublime conhecimento que eu tive do Senhor Jesus Cristo, por causa do grandioso encontro, da grandiosa experiência, do grandioso relacionamento que agora eu tenho com o Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Ok? Então, aqui ele estabelece a confiança na carne e agora a confiança em Cristo. A confiança na carne tem os seus privilégios. A confiança em Cristo também tem os seus privilégios. E qual é o grande privilégio? Os grandes privilégios do conhecimento de Cristo. Em primeiro lugar, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, em primeiro lugar, irmãos, aquela pessoa que tem a sua vida baseada na sua relação, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, esse é o seu grande privilégio. Tudo o que existe e que nos traz confiança nessa vida é considerado como refúgio. E a palavra refúgio, irmãos, tanto era utilizada para comida estragada, quanto para esterco, quanto para fezes. Então, o apóstolo Paulo está dizendo
que em comparação com Cristo, tudo se torna de um mínimo valor. Então, confiar em qualquer outra coisa, em qualquer religião, em qualquer outro caminho, isso é nada em comparação com ganhar o Senhor Jesus Cristo. Segundo privilégio, ser achado nele. Ou seja, irmãos, quando Deus olha para nós, ele acha Cristo em nós. Então é essa a ideia. Ser achado em Cristo é o quê? Quando Deus vem nos procurar, ele não encontra nós, ele encontra Cristo. Quando Deus vem nos procurar, ele não encontra a nossa justiça. Não é uma justiça que procede da lei, mas é uma justiça que procede de Deus e que veio até nós por meio da fé. Então esse é um grande privilégio, a justificação. Aquele que conhece a Cristo, ele quer ganhar a Cristo, ele ganha ao Senhor Jesus Cristo e ele ganha a justificação do seu pecado. Mas também ele ganha o poder para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Ou seja, você ganha a certeza que o mesmo poder que fez Cristo ressuscitar vai te ressuscitar também. Então, nós, ao conhecermos a Cristo, ao nos relacionarmos com Cristo, aquilo que Cristo desfrutou nele, nós também desfrutaremos, que é o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos e a conformação com a sua morte. Então, deixe-me explicar esses três privilégios. O primeiro deles, irmãos, é o poder da ressurreição, ok? Ou seja, a certeza de que você há de ressuscitar dos mortos. O segundo, a comunhão dos seus sofrimentos. O apóstolo Paulo sentia que ele estava associado aos sofrimentos de Cristo. Que assim como Cristo sofreu pela obra de Deus, o apóstolo Paulo estava tendo comunhão com isso, sofrendo também pela obra de Deus. E ele via isso como um enorme privilégio. E em terceiro lugar, conformando-me com ele na sua morte. E a palavra aqui, irmãos, conformando-me, ela tem a mesma raiz que foi lá, que tem lá no capítulo 2, de assumindo a forma de Deus. Que é o quê? Assumindo as mesmas características. Então, quando ele diz conformando-me com ele na sua morte, a ideia, irmãos, aqui é que ele está se tornando, ele está assumindo para si o que Cristo foi por meio da sua morte. O que ele está falando aqui? Ele está assumindo a vida que Cristo adquiriu por meio da morte de Cristo. Então, assim como Cristo morreu para vencer o pecado, assim também nós morremos com Cristo para vencer o pecado e vivermos em novidade de vida. É a mesma ideia de Romanos capítulo 6. Nós fomos batizados com Cristo na sua morte para que vivamos em novidade de vida e não andemos mais no pecado. Então, o ponto do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é mostrar que ao associar-se com a morte de Cristo, ele recebe então uma nova forma de viver. Então este é um outro privilégio do cristão que conhece a Cristo, que não segue a lei, que não confia na carne. Ele conhece os privilégios, ele conhece uma forma de viver agora vinda do Senhor Jesus Cristo. E o último privilégio então no versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Esse é um texto, irmãos, que muitos têm dificuldade de entender, porque ele passa a impressão que o apóstolo Paulo não tem certeza que vai ressuscitar. É essa ideia, sim, que aparentemente tem, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porém, vamos tentar entender aqui, certo? Veja, irmãos, que você tem uma repetição aqui da expressãozinha para, ok? Então ele diz aqui no versículo 8,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, eu considero tudo como refúgio. Então ele usa aqui para ganhar a Cristo, para o conhecer e para alcançar a ressurreição. Então, na verdade, você tem a citação aqui de 3 privilégios que se adquire quando você abre mão de confiar em outra coisa. Então, quando ele diz para ganhar a Cristo, ele menciona tudo isso. Ser achado em Cristo e ganhar a sua justiça. Para o conhecer é para você relacionar-se intimamente com Cristo, ter o seu sofrimento, a sua ressurreição, certo? Ter a nova vida. E para alcançar a ressurreição dos mortos, aqui, irmãos, a chave está na expressão ressurreição dos mortos. E essa expressão, a ressurreição dos mortos, é uma expressão para a segunda vinda de Cristo. Então, quando ele diz para, de algum modo, ou seja, é para, de qualquer jeito que ele esteja, ou preso, ou solto, de qualquer maneira, ele tem o privilégio de alcançar a segunda vinda de Cristo. Então, o que ele está dizendo é que ele, tanto pela vida, certo, conformando-me com ele na sua morte, ou pela ressurreição, ele vai alcançar a segunda vinda de Cristo. Então, este é um dos grandes privilégios do cristão. É você ter a certeza de que há de encontrar-se com Cristo no futuro, ok? Então, irmãos, nós esticamos um pouco essa aula, mas esse é um texto riquíssimo em conteúdo. Vamos agora dar uma paradinha, vamos então encerrar essa aula. Na aula que vem a gente recapitula tudo que viu aqui, sintetiza para que você entenda bem o argumento de Paulo e então vamos analisar o restante do capítulo 3. Então, até a próxima aula. Deus vos abençoe.